É o Universo em Cuentos, por William Menezes Freitas. História 3. Cancelo, é o planeta de la llave del portal. En un rincón del universo se encuentra el planeta Cancelo. En ello hay un portal para todos los lugares de su universo. La llave del portal está con el guardián, que la usa para obtener informaciones acerca de los mundos y las escribir para que los habitantes de Cancelo puedan conocer más de su universo. Capítulo 1. Lot, el guardián de la llave del portal. Lot era un niño muy aventurero. A él le gustaba mucho descubrir cosas que eran desconocidas y las dar a conocer a los demás. Él estudiaba mucho. Sus libros eran sus mejores amigos, pero la exploración del desconocido era su pasión. El niño fue creciendo y quedando cada vez más inteligente y aventurero. Un día descubrió un portal en forma de un gran portón, Cancelo, y pensó ser algo con relación al nombre de su planeta. Al hablar con las autoridades, ellos dijeron a Lot: sí, el Gran Portón es la causa del nombre de nuestro planeta. Dice la leyenda que es un portal para cualquier lugar de nuestro universo. Pero no tenemos la llave y sin ella el Gran Portón es solo una puerta cerrada. Y Lot dijo: muy bien, yo voy a encontrar esta llave. Las autoridades respondieron: gracias por tus nobles palabras. Si las encuentras, podrás quedar como guardián del portal. Y podrás utilizá-lo para obtener informações de los outros mundos e escrever livros. Assim, todo o planeta poderá ter o conhecimento que o Gran Portal nos pode trazer. Lot entonces passou muitos anos em busca de la llave, hasta que quedou muito triste e começou a llorar, creyendo que nunca la iba a encontrar. Pero suas lágrimas tomaram forma e la llave estava delante de él. En otras palabras, él siempre fue la llave, pues tenía la pasión por la exploración del desconocido desde niño, y las lágrimas verdaderas hicieron que la llave tomara forma. Así, Lot fue novamente a las autoridades que cumplieron con su palabra, y él fue nombrado el guardián del portal. Todos estaban muy ansiosos para ver el portal abierto. Así, en su primer día, había muchas personas con él. Luego supieron que el portal tenía la función de mostrar cómo eran los mundos sin necesidad de lo cruzar. O sea, ele forneceria toda a informação necessária e só depois a pessoa decidiria se iba a visitar o mundo ou não. Foi decidido que Lot só recebiera as informações e las escreviera, ou seja, que não lo cruzara, excepto em caso de grave necessidade. Assim, nesse dia, todos puderam ver o que se encontrava no primeiro mundo mostrado. Capítulo 2. Ara, é o mundo da guerra. Este é Ara, é o mundo da guerra. En ele se puede encontrar muitas formas de guerra. La competición es muy fuerte y todos quieren ser lo mejor. En todo hay guerra. Allá. Pero guerra, en este mundo, es sinónimo de competición, disputa, juegos. Hay un evento anual que se llama Guerra Mundial, donde competidores de todo el planeta van a disputar quién son los mejores del mundo. Las personas pasan la vida entera a prepararse para la Guerra Mundial de Ara. Y desde niños deciden el juego que van a disputar cuando sean adultos. Há muitas opções: escritor, futebol e muitos outros deportes: cantor, sonhador, orador, conquistador, llorador, louco, costureiro, inventor, enganador, inteligente, ignorante, videojuegos e todo o que pudiera haver competição. Na Guerra Mundial, só o primeiro de cada modalidade ganhava. Os outros, mesmo o segundo ou terceiro, eram todos perdedores, pero muitas vezes o perdedor de um ano era o vencedor de outro ano. Assim, o título era dado no seguinte modo: ao vencedor da Guerra Mundial de Ara 2058, modalidade inventora. Mesmo com tanto espírito de competição, as pessoas de Ara se respeitam, cuidam da natureza e o mundo é muito unido. Todos os habitantes são muito importantes. Assim, não há trampas nos jogos, nem corrupção, nem favorecimentos, pois todos querem garantir um jogo limpo e honesto para todos, pois um vencedor com trampas é sempre um perdedor, e um jogador sem trampas é sempre um vencedor, pois ha vencido seu limite. E cada perda serve para aprender algo e estar mais cerca da vitória. Um discurso do vencedor de 2032 foi assim: muitas graças a todos. Eu quero dizer a vós outros que habéis perdido hoje que eu nem sempre he sido um vencedor. Em verdade, esta é a 10ª vez que eu participo na Guerra Mundial de Ara. Todas as 9 vezes que eu estava como vós outros, em los perdedores. Para cada competição eu ganhava experiência, descobria meus erros e melhorava na seguinte competição. Ou seja, vos puedo dizer que foi graças a minhas 9 derrotas perdas que hoje estou acá em los vencedores. E todos lo aplaudiram e saíram muito felizes a suas casas a preparar-se para o ano seguinte. E é assim desde muitos anos. O próprio vencedor da Inventor em 2058 recordou o discurso de 2032, que era o lema da competição. Assim, Ara é um mundo belo e muito divertido para aqueles que les gusta competir de uma forma justa. Os habitantes de Cancelo quedaram muito impressionados com as imagens da narração que o portal les mostrou.
Loto escreveu tudo que era relevante e todos en el planeta Canchela guardaban fielmente os livros escritos por Loto, algo que foi muito difundido graças às pessoas que estavam presentes. Pero em todas as outras aberturas do portal era só o Loto que estava presente, pois decidiram que seria melhor assim. Capítulo 3. Ceuta, o mundo da votação. Na seguinte abertura do portal, Loto via o mundo chamado Ceuta. Este é Ceuta, o mundo da votação, pois a votação é a forma de decidir todas as coisas. Acá o povo é consultado em todas as decisões, ou seja, os cidadãos vivem em lo que se pode chamar de democracia directa, onde não há representantes e o governo é exercido por todos os cidadãos. Todas as pessoas que são capazes de tomar suas próprias decisões são capazes para ser consideradas em sua opinião para o bem do mundo. Por exemplo, para saber se é necessário fazer uma nova estrada, todas as pessoas afetadas são chamadas a opinar em uma assembleia. Para as decisões maiores, a assembleia é virtual, onde cada cidadão recebe a minuta do tema e faz voto, havendo tempo antes da assembleia para proponer coisas. Este sistema é empregado também em empresas, escolas e praticamente em toda Ceuta, mesmo em las famílias. Em Ceuta, todos são conscientes de seus direitos e deveres como cidadãos, e les gusta muito seu sistema, pero a vezes parece muito cansador. Algumas pessoas são responsáveis de fazer a minuta, organizar as assembleias e contar os votos, pero não são chamados políticos, pois são cidadãos com os mesmos direitos de los demás. Sua função é só de organização. Todo em la vida é uma eleição, em que uno deve elegir a melhor opção para si. Pero em Ceuta, o direito de elegir as coisas públicas e o destino do planeta cabe a todos os cidadãos e as pessoas afetadas com a decisão. Assim, o mundo da votação é conhecido por alguns como o mundo da eleição, pois o ato de elegir e a tomada de decisões é muito valorado por todos, pero o mundo da votação recuerda seu sistema de governo. Lotus, então, escreveu tudo o que era relevante e ele encaminhou às autoridades de Canchelo, que publicavam sempre um periódico governamental hasta que houvesse informação suficiente para fazer um livro. Assim, toda a população de Canchelo pode ter as notícias do portal sem necessidade de esperar o livro. Tal periódico é gratuito e contém as informações relevantes das autoridades do planeta Canchelo, sendo aportadas as novidades do portal. Capítulo 4. Cantare, o mundo da canção. Na nova abertura do portal, Loto viu o mundo chamado Cantare. Este Cantare é o mundo da canção, onde cantar é o amor de cada cidadão. Desde niño empieza em classes de canto e em muitas ocasiões os habitantes hablam a cantar, cantando. A música é também muito apreciada, pero o alma da canção é o cantante, pois ele regala a emoção às notas musicais. Assim, as pessoas anhelam a ser cantantes. Há muitas discográficas e muitas seleções para gravar álbuns. É o primeiro álbum de uma pessoa é muito festejado, uma grande conquista. Assim as pessoas festejam muito. Se o cantante não tem condição de fazer a fiesta, o estúdio la hace por ele. Há muitos estilos musicais, pero o que as pessoas mais anhelam é o laranda, uma classe de estilo musical que permite despertar emoções ocultas, regalando alegria em momentos de tristeza e faz que as pessoas se ouvirem da maldade, ou seja, o laranda desperta a sintonia com o bem. Os policiais, médicos, escritores e todas as profissões têm um larandista que deixa calmo o ambiente para que todos possam trabalhar melhor. Há uma competência especial de canto chamada competência cantária de laranda, que sempre se faz no Conservatório Mundial em tempos incertos. Ou seja, nunca se sabe a fecha da competência, assim todos devem estar listos a qualquer momento. Um exemplo de laranda vencedora. Llego a casa, vengo anoto la vida de un amor, amor elísio em tu hogar. Há muitas competências de canto para outros estilos musicais, e há também de músicos para aqueles que les gusta trabalhar em grupo ou sonar algum instrumento musical. Há diversos aparatos musicais. Um dos mais desejados é a palina, um instrumento de cuerdas que suena similar a um piano e é hecho em forma rectangular. Um hecho também importante é que essas competências podem fazer que uno se torne conhecido e pueda gravar bandas sonoras de películas, etc. É algo muito bonito escuchar as larandas com acompanhamento de palinas. O lema desse mundo é que a vida se hace mais dulce com uma canção. O nome cantar simboliza o amor pela canção, pero alguns lo chamam canta, é o mundo da música, pois dizem que estão a referir-se à música em geral, pero a paixão do mundo é mesmo por cantar e fazer que sua voz llegue aos corações de los demás. Loto entonces e suas anotações ela encaminhou às autoridades de Canchelo, como sempre. E a população quedou muito impressionada com as informações que o portal trajo do mundo da canção. Capítulo 5. Señor é o mundo da tradição. Esta vez, Loto mira o mundo chamado Serimá. Este Serimá é o mundo da tradição. Acá as costumes e as coisas do passado são muito importantes para os habitantes. O respeito pela tradição de Serimá está no coração de todos os habitantes. Todos conhecem o hino mundial de Serimá. Serimá, roca viva, verdadeiro valor. Salve, salve, nossa Serimá, madre da tradição. Nós outros te alabamos e vivimos como pájaros en el cielo de tu valor. Sempre, sempre, a Serimá seremos nós outros a valorar.
La familia es compuesta de las mismas personas, o sea, las uniones no son interfamiliares, siendo siempre de la misma estirpe. Por ejemplo, los Alones no se unen a los Lamones para hacer familia, cada familia con los suyos. Pero en muchos casos quedan con sus padres a cuidarles. Es por eso que las uniones son de la misma familia, para que puedan cuidar mejor de esta. El festival de bodas de Serimá es la tradición más importante de este mundo. Es cuando todos los habitantes renuevan sus votos de matrimonio con su planeta y prometen cuidar de ellos respetando sus tradiciones, o sea, es la boda entre el mundo y su pueblo. Otra tradición importante es la enseñanza del oficio del padre y de la madre a los hijos. Estos pueden elegir si los quieren seguir o no, pero los deben aprender. En la Biblioteca Central hay un libro llamado Libro de las Tradiciones, que contiene las tradiciones más importantes de Serimá, y cada familia tiene una copia de ello. Y hay varios otros libros que son llamados genéricamente de Nuevas Tradiciones, en que están escritas las tradiciones más nuevas y que no son tan importantes como las otras. Estos libros pueden servirse en la Biblioteca Central, o sea, las familias no los tienen. La vida religiosa también es muy marcada por la tradición. Solo hay una fe con varios templos, pero ninguna religión. Ellos llaman el culto que hacen de tradición de la contemplación, donde hacen acción de gracias, renden gracias por su planeta, en la misma forma que sus antepasados, a la divinidad que da nombre a su planeta, la divina Serimá. Según dije, Serimá era una bela chica que soñaba crear un mundo belo, donde las personas pudiesen ser felices y que fuera pasada de generación en generación la tradición de su pueblo. Ese deseo generó una vibración que dio origen al mundo de la tradición, que fue nombrado Serimá en su homenaje. Ya la niña Serimá, mesmo estando en el mundo de la vibración, ha podido ver la creación del mundo que anhelaba, y se dice que ella puede sentir lo que ocurre en ese mundo. Por eso los habitantes de Serimá ruegan a ella y la renden gracias, ya que después de su muerte ela pasó a ser la guardiana responsable del mundo que ha criado. Así, esta es la historia que se cuenta acerca de la diosa Serimá. Pero quanto ao mundo da tradição, há muitas outras tradições das quais muestra agora. Loto entonces presta atenção na parte visual e pode ver diversas outras tradições que vão desde o estilo de escola, o parque de diversiones, pero a tradição mais comum é fazer com que o outro seja feliz, ou seja, em Serimá, o mais importante é o bem-estar de seus habitantes. Después de eso, Loto hace su relato como de costumbre y lo envía a las autoridades. La reacción de la población de Canchelo es muy buena y a ellos les gusta cada vez más el portal y el respeto por Loto crece mucho. Capítulo 6. Libra, el mundo de la vibración. Loto quedó un poco curioso con la relación a la reina Serimá, más precisamente acerca de su mundo de origen, el mundo de la vibración. Así, como el propio Loto es la llave del portal, ya que sus lágrimas hicieron que la llave tomara forma, el siguiente mundo mostrado fue Libra. Este es Libra, el mundo de la vibración. Acá las vibraciones suelen tomar forma y hacerse realidad, cuando uno desea de todo su corazón y su alma es pura. La pureza del alma es muy importante en Libra, así muchas personas la tienen y la cultivan desde muy temprano. El mundo define vibración como el deseo más profundo de una alma pura que suele hacer bien a los otros. O sea, la vibración es un deseo para el bien de los demás y no para el suyo propio. Hay muchas vibraciones en este planeta, no solo de niños, pero también de adultos, animales y toda clase de ser viviente, vivo, incluso las plantas. Um exemplo de vibração que está a funcionar em Libra é que todas as pessoas têm alimento suficiente para viver, pois houve um desejo assim no passado, que nada em Libra tenha que passar hambre. As pessoas têm boa saúde, pois foi desejado que todos tenham boa saúde. Outros desejos foram que nadie tenha que sofrer, que haja sempre a paz em Libra, que haja bondade em todos os corações, que todos possam ter uma vida digna. Pero a primeira vibração do planeta aconteceu muito tempo atrás. Uma pessoa completamente pura desejou que todas as almas puras pudieran realizar su deseo de ayudar a los demás. Este deseo fue tan fuerte que cargó al planeta con una energía desconocida que hace realidad las vibraciones. Así, Libra pasó a ser conocido como el mundo de la vibración. El nombre Libra significa que las personas son libres, pero también hace mención a la fuerza de las vibraciones que son liberadas por las almas puras. Cada alma tiene apenas una vibración. Sus otros deseos de ayudar a los demás deben ser realizados por sus propias fuerzas. Así, mientras el deseo más profundo de su alma es hecho realidad, las demás, cada persona trabaja para que por sus propios esfuerzos llegue un día a verlos hacerse realidad. Las vibraciones suelen estar en funcionamiento solamente en el mundo de Libra, pero mucho tiempo atrás, en el pasado, hace mucho tiempo, hubo una niña llamada Serimá, que generó una vibración tan fuerte que creó el mundo que lleva su nombre. Y aún más, ella pudo sentir todo lo que pasaba en este planeta y sus habitantes ven como ellos supieron en sus corazones el amor de la niña Serimá. Serimá, mientras vivía, era la alma más pura de Libra y creo que no hubo nadie que la pudiera superar en pureza. Ela hacía todo lo que podía para ayudar a los habitantes, tanto de Libra, personalmente, como de Serimá, con sus buenas vibraciones que siempre les enviaba. O sea, el deseo de Serimá fue una vibración constante para el planeta creado. Ela fue considerada la divinidad del mundo de la tradición y después de su muerte pasó a ser una divinidad completa. Y hasta hoy ela cuida de ese mundo, pero ahora con mucho más fuerza.
se animar a un encuentro tiempo para ayudar al mundo de Libra. Así, ella también es una divinidad de Libra y es conocida como la diosa de la más pura vibración. Entonces, puedo decir que en Libra todos tienen una buena vida y son muy felices. Su mundo es muy bello, pero lo más bello es la pureza de corazón de las almas de sus habitantes. Lota empezó a llorar de tanta emoción y felicidad al finalizar el recibimiento de esta información. Los habitantes del planeta Canchelo tuvieron la misma reacción de Lota. Parece que cada nueva historia del portal, tanto Lota como los habitantes de Canchelo, pasaban a ser personas mejores. Así, las noticias del portal eran siempre la cosa más esperada y hablada en todo Canchelo. Capítulo 7. Luna, el mundo de la oscuridad. Lota estaba nuevamente a abrir el portal que esta vez le mostró al mundo llamado Luna. Este es Luna, el mundo de la oscuridad, donde siempre es noche y se puede ver a la luna todo el tiempo. Su nombre Luna recuerda que es un mundo donde hay lucha, pero no hay día. Así fue llamado el mundo de la oscuridad. Ya algunas personas prefieren llamar Luna el mundo de la noche, pues la oscuridad para el mundo de Luna tiene sentido de noche. La noche es muy iluminada en Luna y las personas eligen la hora de dormir por sí mismas. El nombre del astro que ilumina el planeta es Astrea, o la luna Astrea. El planeta es muy bonito y es perfecto para encuentros románticos. Allá las personas declaran su amor a la luz de la luna, una expresión que tiene doble sentido, la luz de la luna Astrea o la luz de su planeta Luna. Hay un local en el mundo que se llama Logo de Oscuridad, donde no llega la luz de Astrea. Tal local es utilizado para meditaciones y otras cosas en que la total oscuridad es benéfica. El concepto de día es conocido de los habitantes, pues tienen libros acerca de otros mundos, como el planeta Sol, que es su opuesto. O sea, mientras Luna es siempre noche, Sol es siempre día. En Luna no hay tanto calor, pero también no hay mucho frío. El clima es bien agradable, lo que puede parecer no agradable es que cada uno puede elegir su hora de siesta. Así es muy común llegar cuando uno está durmiendo. El trabajo, la escuela, tienen sus horarios, así por supuesto que uno no puede dormir en esos horarios mientras tenga el compromiso de estar allá. La energía lunar. Hay unas placas para captar la energía en las casas, escuelas. Llaman las placas de paneles lunares o paneles de Astrea. Volviendo ao logo da oscuridade, este é considerado um templo de purificação e tem natureza religiosa e de espiritualidade. Há muitos outros templos de natureza religiosa e de espiritualidade, como é o templo de Astrea e o templo de la energia lunar, pero estes são mais para que as pessoas desenvolvam sua espiritualidade e paz. Quando uno está muito grave ou quer fazer uma purificação completa, estes templos se encaminham ao logo da oscuridade, que é chamado templo de purificação. La purificación consiste en el acto de vaciarse de los pensamientos y deseos, bien como el sentir del vacío, de la falta de luz y aún vaciarse del miedo. Así uno puede vencer sus traumas. Cuando ya está acostumbrado a pasar horas de la completa oscuridad en contemplación de su yo interior, se dice que él ha terminado su tratamiento. Los otros templos trabajan con canciones, relajamientos, vibraciones de paz, ejercicios de imaginar su luz interna, pero es en un lugar de oscuridad que uno realmente descubre su luz interna. Por eso consigue pasar horas en la oscuridad sin miedo, ya que él mismo es la luz. Algunas personas justifican la forma de Luna como el mundo de la oscuridad a la causa de ese templo y su forma de tratamiento. En el mundo de Luna hay una fiesta llamada, muy famosa, Fiesta de la Noche Sin Fin. Esta fiesta dura hasta cuando las personas no aguantan más y quieren descansar, reposar. Así, puedo decir que Luna es un mundo muy atípico, pero al mismo tiempo muy adorable y que lleva bastante sabiduría, tranquilidad y paz a los corazones. Lota nuevamente tomó nota de todo y las encaminó al pueblo de Canchelo, y esta vez la población se sorprendió bastante en el buen sentido. Pero el pueblo de Canchelo se quedó preguntando e intentando adivinar cómo sería el mundo opuesto, aquel que el portal llamó Sole. Capítulo 8. Sole, el mundo de la esperanza. Se entiende el deseo de su pueblo, del pueblo de Canchelo, el siguiente mundo mostrado por el portal fue Sole. Este es Sole, el mundo de la esperanza, donde es siempre día y el sol siempre alá en el cielo es símbolo de esperanza para su pueblo. El nombre del astro es Muleia. En el mundo de Sole hay un festival llamado el Sole de Muleia, pues ellos creen que su mundo pertenece al astro que lo ilumina. Este festival ocurre siempre al primer de Randier, el primer día del año. Ellos dividen el año en 12 meses de 30 días cada, siendo la siguiente orden: Randier, Ferdier, Mardier, Apredier, Maidier, Rondier, Roudier, Agdier, Sedier, Oudier, Nodier y Dedier. Así como en Luna, ellos son libres para elegir su hora de siesta y reposo, pero la escuela, trabajo, tienen sus horarios de funcionamiento. En Sol el clima es bueno, hay playas y las personas hacen toda clase de actividades que se puede hacer de día. Ellos son acostumbrados a dormir en la claridad, así tu mundo también es conocido como mundo de la claridad, mundo de la luz, mundo de la luminosidad o mundo de los días. Pero el mundo de la esperanza les recuerda la esperanza y felicidad que tienen por ver Muleia todo el tiempo. Hay muchos centros de energía solar, pero su sol es rojo y muy bonito, mientras la energía generada es amarilla. Todos los templos de espiritualidad de Sol son llamados templos de Muleia y buscan despertar la cintila de luz dentro de cada uno, bien como su fuerza interior, que llaman Muleia interna.
Em suas bibliotecas há muitos livros acerca de outros planetas de su universo, incluso del planeta Luna. Assim eles conhecem o conceito de noite, pero a eles les gusta solo tener o dia em sole. Há muitos deportes en el aire, la montanha, la playa, bem como escolas para aprender a jugar. Eles desarrollaram uns aparatos que les permitem simular a noite e as coisas que em ela se pode fazer. Assim foram criadas as nightclubs, que são espaços onde se pode usar esses aparatos. As nightclubs não são muito populares, pero algumas pessoas les gustam muito. Alguns dos cidadãos de Sol pensam em falar com os habitantes de Luna para brilhar as day clubs, já que os dois mundos não são assim tão distantes. Todos sabem o lema do mundo de Sol. Somos Sole e la gran mulher é nossa esperança. É o nosso eterno dia e nossa luz que há em cada de nós outros. Assim, o mundo de Sol é muito bonito, atrativo e feliz. A estação del ano é sempre verano, algo que les gusta muito a seus habitantes. O mundo de Sol, assim como a Luna, também é muito atípico, pero adorável, portando muita felicidade aos corações das pessoas. Lot escreveu todo com muita atenção, pois a ele ha gostado imenso. Já a população de Canchelo se quedou feliz de sua dúvida haver sido respondida claramente. Capítulo 9. Muta. É o mundo del câmbio. É o seguinte mundo mostrado por o portal foi Muta. Este é Muta. É o mundo del câmbio. Acá é natural que as leis e muitas outras coisas cambiem de la noite para o dia, ou seja, sem que nadie lo perciba. Um exemplo. Uma mulher foi matricular sua niña de 2 anos na escola ayer e lhe disseram que só aceitavam niños de 3 anos ou mais. E hoje a escola la ha llamado ao teléfono para volver à escola, pois agora se admitem niños de 12 anos ou mais, pois o estatuto da escola ha cambiado pouco tempo depois dela sair de lá. Outro exemplo. Um homem havia pedido auxílio governamental, pero esse foi negado a semana passada. Hoje eu recebi uma chamada que o órgão governamental ha cambiado de decisão e que agora ha deferido seu auxílio. Pero há uma regra muito importante em Muta. Os cambios jamais podem dañar, ou seja, são cambios para olhar, para melhor. Em outras palavras, uma vez deferido auxílio, o órgão não pode volver atrás e lo negar, pois danaria ao homem. Assim como a escola não pode amanhã quitar a niña de 2 anos da escola, porque volvia a ser 3 anos a idade mínima, ou seja, é uma coisa chamada direito adquirido em Muta. A causa da existência do direito adquirido para proteger as pessoas de cambios dañinos, as pessoas creem que é muito normal as leis e regras cambiarem sem aviso prévio, pois esses são cambios benéficos, ou seja, para ajudar. Outro exemplo são os preços dos produtos nas vendas, que cambiam muito. Pero se uma pessoa compra hoje por um preço para pagar amanhã, se amanhã o preço seja maior, ela pagará somente o preço de hoje. Pero se seja menor, ela paga o novo preço. A venda não sai de nada, porque o espaço de flutuação do preço é sempre de forma que a venda não tenha danos, qualquer que seja o preço pago. Se o produto foi comprado por 4 lodas, a flutuação é entre 5 e 6 lodas. Lodas é o nome da moneda oficial do mundo Muta. O currículo escolar também sofre cambios em las disciplinas, pero é o direito adquirido dos que já las cursaram anteriormente. Ou seja, se havia a disciplina A, História de Muta, no primeiro ano, e agora é a B, Geografia de Muta, as pessoas que fizeram o primeiro ano com a A não têm que cursar a B. A duração dos dias não la cambiam, pois mesmo as pessoas não la cambiando, o astro cambia de horário e o sol nasce em hora diversa todos os dias, pero é sempre entre as 5 e 7 da manhã. Assim como o próprio astro hace os cambios, as pessoas de Muta preferem não cambiar a duração e medição do tempo. Há muitos outros cambios relevantes. Piloto pode ver alguns desses cambios: o valor do dinheiro, que cambia todo dia, o horário de funcionamento da biblioteca, os requisitos mínimos para os trabalhos. Ou seja, em Muta as coisas são sempre uma surpresa. As pessoas les gusta muito seu planeta e creem ser muito divertido viver em um mundo onde as coisas cambiam, a sensação da incerteza, pero com a garantia do direito adquirido. O próprio nome Muta hace alusão a essa característica de cambio, muito rápido das coisas, por isso Muta é chamada mundo del cambio. A Lota gostou muito de conhecer as características do mundo de Muta, e como sempre, enviou suas anotações às autoridades que publicaram no periódico oficial. A reação da população foi diversa. Algumas pessoas lhe gostou muito Muta, pero a outras não lhes gostou, tanto que disseram que ser má é melhor. Já outras disseram que Muta e ser má são dois extremos e que um meio termo seria melhor. Pero todos concordaram que todos os mundos são buenos para seus habitantes, e a discussão era acerca do povo de Canchelo, qual creiam ser melhor para eles. O portal sentiu tudo isso e o seguinte mundo foi mostrado foi. Capítulo 10. Canchelo é o mundo da chave do portal. Este é Canchelo, é o mundo da chave do portal. Aquelas pessoas aprendem coisas acerca de outros mundos por meio das informações dadas por o portal a seu guardião Loto. Pero nem sempre foi assim. Canchelo é um local conhecido em todo o universo por seu vasto conhecimento acerca de outros mundos e planetas, pero é envidiado por um planeta chamado Lora. Assim, alguns lorianos foram a Canchelo, que era conhecido como o mundo da sabedoria. Ali alegando, conheceram a melhor biblioteca de todo o cosmos, com livros, vídeos, imagens, áudio e todo tipo de informação acerca de todos os planetas do universo. Então, o planeta Loro decidiu destruir a biblioteca de Canchelo, e assim, este perdeu todo o seu conhecimento, e com o passar dos siglos, o conhecimento estava completamente perdido, o que sanou. O nome de Canchelo foi dado
com el sentido del portão de sabiduría. Así surgió la leyenda del gran portão, que contenía todo esse conocimiento perdido y el poder de viajar a los mundos, bem como de actualizar automáticamente el conocimiento con los nuevos dados. Son dos leyendas, pero una es verdadera y otra es falsa, pero todas tienen la misma conclusión acerca del portal. La primera dice que todo el contenido de la biblioteca fuera dado por el portal a su guardián, que lo escribía, grababa imágenes, audios, etc. E quando os habitantes de Lorien destruíram a biblioteca, o guardião ocultou a llave do portal, que foi deixado intacto, pois nada sabia de onde venia a informação. Então, as pessoas de Lorien não se importaram em destruir o portão, deixando-o intacto, pois queriam destruir o conhecimento, e um portão viejo para eles não era importante. A segunda leyenda disse que o guardião do portal surgiu durante a destruição da biblioteca, pois uma pessoa que ela amava muito estava ali no momento, e seu desejo de salvar o conhecimento hizo com que todo o conhecimento da biblioteca passasse para um portão viejo, mientras a llave do portão entrou em seu coração para proteger de la destruição. Assim surgiu o primeiro guardião, que durante sua vida tratou de proteger o portal, mientras criou a outra leyenda para dar esperança às pessoas que um dia abriria um novo guardião que reconstruiria a biblioteca escrevendo livros. Em outras palavras, no futuro abriria um guardião que haria do mesmo que isso o guardião da primeira leyenda. Hoje o planeta Lorien já não existe, pois eles foram responsáveis por sua própria destruição, com sua envidia e costume de fazer dano aos outros planetas. O conhecimento de Cancela está novamente seguro e as pessoas estão a aprender muito com as informações de los outros mundos que escribes. Estão pouco a pouco a recuperar a vida que tinham antes da destruição da biblioteca siglos atrás. Elas estão aprendendo a ser melhores pessoas e também tu. Cada mundo mostrado e o conhecimento adquirido fazem que as pessoas cresçam em bondade e refletam acerca de suas vidas e condutas. Também tenho algo muito importante para mostrar-te. É o futuro de Cancela. As primeiras edições do periódico com as histórias de los mundos podem ser vistas na biblioteca, que contém muito mais livros, vídeos, áudios e imagens que antes, todo hecho por ti e os guardiões que te sucederam ao longo dos siglos, todo atualizado. Cancela é novamente conhecido como o mundo do conhecimento e famoso por sua biblioteca que contém informação acerca de todos os planetas do universo. O portal se tornou leyenda e já não se conhece a localização de sua atual guardiã, pero tu nome, Loto, ha quedado muito famoso porque as pessoas juntaram as duas legendas que quedaram assim. Tu, Loto, depois de receber este mensagem acerca de tu planeta, quedaste curioso a onde o portal te levaria se já estás em Cancela. Assim criaste o portal pela primeira vez e legaste justo no momento da destruição da biblioteca. Tu amor e desejo de salvar o conhecimento hizo com que todo o conhecimento da biblioteca passasse a um portão viejo, e tu, sem recordar tu vida neste tempo, sacaste a chave do portão, te trancando e te escondendo lá. Depois o portão quedou marco e a chave entrou em tu coração, pero não pudiste regressar a este tempo em que te hablo, assim decidiste renascer em outro tempo prima, e assim nasciste como é o Loto que eres agora. Por isso te gostava muito desde niño descobrir coisas desconhecidas e las dar a conhecer a los demás. Agora que já sabes tudo, vamos, cruza o portal e te certifica que outro tu haga as coisas como eu te dije, que todo suceda como deve ser. Depois de te certificares que outro tu realmente cruza o portão antes que a chave entre a seu coração, com tu chave lo cruzarás e volverás acá, mientras eu siga o caminho que te dije para que tu puedas nascer. Loto então hizo como o portal le dije e volviu a seu tempo normal. Depois o portal o invitou novamente a cruzá-lo, esta vez ao tempo futuro que ele havia hablado, onde ele pudo conhecer a biblioteca de siglos mais tarde, em todos seus detalhes, tal qual o portal lo havia dito e mostrado. Durante essa viagem, no futuro, os guardiões que lo sucederam pareciam muito familiares e semelhantes a ele. Quando Loto pudo ler a leyenda de esse tempo, que combinava as duas de seu tempo, ele descobriu uma coisa fantástica. Eu, Loto, era sempre o guardião que usava o portal para renascer, tal qual havia feito o Loto anterior que criou o portal. Só com uma diferença. Ele renasceu no futuro depois da destruição da biblioteca original, pero no passado próximo do tempo original de que venia. Já eu, o novo Loto, sempre nascia no futuro de seu tempo, e antes do tempo em que estava agora a ler esta nova leyenda. Assim, Loto volviu a seu tempo original e continuou seu trabalho de guardiã, escrevendo as histórias que o portal lhe mostrava. Foram publicados os primeiros livros e hecho um espaço para a nova biblioteca, que se iba llenando a cada novo livro, em um processo que levaria vários siglos e muitas vidas de Loto. Foram colocados os primeiros periódicos em um local da biblioteca que chamaram Cápsula do Tempo, que seria aberto quando a biblioteca tivesse na quantidade suficiente de livros. Pero essa história que Loto viu e viveu por meio do portal nunca foi escrita no periódico nem em nenhum livro, pois era acerca de seu próprio planeta e o próprio Loto, pero não quedou escondida por muitos siglos e se tornou uma leyenda contada ao largo dos siglos para niños como forma de fantasia. Ao final de sua vida, Loto cruzou o portal e hizo o que havia planeado e renasceu alguns anos mais tarde como o novo guardião, chamado Uta. E assim foi fazendo ao largo dos siglos seguintes, até que chegou ao tempo futuro em que o portal se tornou leyenda e a biblioteca estava com todo o conhecimento.
Su nombre ahora era Mava, un niño que le gustaba ayudar, haciendo servicio voluntario en la biblioteca, mientras aprovechaba para leer los libros sin recordar nada de sus otras vidas, pues toda vida era la misma alma, pero al renacer olvidaba todo, excepto que, mismo no recordando, su instinto e intuición hacían las cosas como en las otras vidas. Este niño creció y ahora es el encargado mayor de toda la biblioteca. Canchela es conocido novamente como el mundo del conocimiento, pero la llave del portal aún está en el corazón de Mava, aguardando el momento de encontrar el portal para poder continuar el ciclo de renacimientos. Esta vez, no como el guardián del portal, mas sí como el guardián de la biblioteca, o mejor, el guardián del conocimiento. Fin. Moral da história. O planeta Canchela tinha o conhecimento, pero a envidia do planeta Lora não o suportava. Assim, este tentou destruí-lo, como fazia com os tesouros de outros planetas, o que ocasionou sua autodestruição. A envidia pode fazer com que uno destrua a si próprio. Assim, devemos estar felizes por os outros e aprender a aproveitar o que temos de melhor, nossa bondade interior. A envidia de Lora não pudo destruir para sempre a biblioteca de Canchela, pero se han passado muitos siglos para restaurar. Assim, o dano que o mal hace é reparável, pero se tarda muito tempo em lo reparar. O primeiro Loto, o que criou o portal, tinha uma força de vontade tão grande que criou um outro portal, ou traje o outro do passado, ou criou um em seu tempo. Há muitas possibilidades, mas uma coisa é certa, ele deixou a informação com o portal para que o segundo Loto seguisse um caminho diverso e assim puder um dia restaurar a biblioteca. O plano para a nossa vida e a razão de estarmos aqui muitas vezes são desconhecidos para nós outros, mas são grandiosos aos olhos do divino. Ou por dizer, cada uma de nossas vidas é importante e tem uma razão de ser, que mesmo desconhecida, faz parte de um plano maior, que influi na vida dos outros. Cada ação nossa tem várias ramificações de los demás. Assim, nós devemos apreciar cada vida e cada ser humano como especial e importante, sem discriminações e preconceitos. O segundo Loto renasce sempre para continuar cuidando de fazer sua missão. O amor dentro de nós outros sempre renasce para continuar sua missão. Assim, mesmo nas pessoas mais malvadas ou em meio à rábia, se pode fazer renascer o amor em los corações, pois o amor nunca muere, só quer dormir e necessita que se lo haga despertar. A população de Canchela, por as histórias do portal, vai aos poucos aprendendo a ser como era antes. Mesmo que caiamos no caminho do mal, sempre podemos voltar atrás e empezar de novo a trilhar o caminho do bem. Mirando histórias que nos hagam reflexionar acerca de nossas vidas, podemos aprender a ser pessoas melhores. Todos os mundos mostrados pelo portal têm características diversas, distintas, mas há uma coisa em comum: a todos les gusta seu planeta mundo. Assim, devemos apreciar as boas coisas que temos em nosso mundo, nosso país, nossa cidade, e saber que mesmo com todos os problemas, aún temos muitas coisas que agradecer, dar as graças, pois a outros les falta, já eles podem ter coisas que nos faltam. Saber valorizar o que temos, compartilhar com os demais nossos conhecimentos para fazer um mundo mais feliz, onde todos trabalham juntos para o bem comum. A história de Canchela nos mostra que mesmo diante de injusticias, dificuldades, provações, nem tudo está perdido e com esforço, dedicação e tempo podemos recuperar-nos e vencer as adversidades. Assim, mesmo que possamos estar destroçados hoje, podemos volver a ser novamente o que éramos. Tudo depende de cada um de nós outros e como encaramos as dificuldades. As dificuldades podem ser grandes ou pequenas, a depender de como la vemos. Cabe a ti escolher como la queres ver. O Universo em Cuentos, por William Menezes Freitas. História 3. Canchela, o planeta da llave del portal. Narrado por el próprio autor, William Menezes Freitas.